Provérbios 4, versículo 23 até o 27. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia-te a falsidade da tua boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente, e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Amém? Pode se assentar. Nós vamos fazer a soma no final, vão nos trazer aqui. Queridos irmãos, Salomão escreveu alguns livros, principalmente os chamados livros poéticos. Ele foi considerado o homem mais sábio do mundo. E neste capítulo 4, é um capítulo que fala sobre a sabedoria. Em alguns momentos, o modo que está escrito sobre a sabedoria dá a impressão que se trata de uma pessoa, porque parece que está sendo falados a respeito da sabedoria como sendo de fato alguém, porque ganha personalidade. E se isto é uma verdade, que a sabedoria pode ser personificada, eu penso que a sabedoria é Jesus Cristo, porque Jesus foi mais sábio do que Salomão. Se Salomão é descrito como o homem mais sábio, Jesus foi mais sábio do que Salomão. Então eu posso dizer que a sabedoria é Jesus, o homem mais sábio do mundo. Nesses versículos que nós lemos, Salomão vai fazer uso de 4 elementos, 4 órgãos do nosso corpo. Ele fala sobre o coração, ele fala sobre a boca, sobre os olhos e sobre os pés. Esses 4 elementos, 4 órgãos do nosso corpo. Começando pelo coração, ele diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E diz: porque do coração procedem as saídas da vida. O coração é fonte de sentimentos e de emoções. Às vezes o coração ele é enganoso, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais do que tudo. Às vezes o coração paga algumas experiências dolorosas, porque quando o nosso coração não está guardado em Deus, ele pode ser receptor de sentimentos ruins. Podemos abrigar no coração rancores, mágoas, frustrações. E quando isso ocorre,
o nosso coração fica dolorido. É claro que a linguagem é poética, que ele faz uso de metáforas, de figuras de linguagem, porque se olharmos do ponto de vista médico, como o doutor Natan pregou aqui na quarta-feira antes da Páscoa, ele é um cardiologista, e ele falou: o coração é um músculo que tem como função bombear o sangue por todo o corpo. Mas nós nos acostumamos, não só na nossa cultura, mas também em outras culturas, nos acostumamos a relacionar este órgão do corpo, este coração, como a fonte da vida, o lugar onde está abrigados os sentimentos e as emoções. Fazem um coraçãozinho quando quer expressar um amor, coraçãozinho do dorama, bem pequenininho, né? Eu vi um pastor querendo falar que isso era do Satanás. O povo acha cada besteira que eu vou falar. O coraçãozinho do dorama é assim, pequenininho. Mas nós usamos a figura do coração para relacionar com os sentimentos e as emoções que sentimos. Meu primo foi no ECC e ele disse: sabe que você mora no meu coração e não paga aluguel. Não tem essas expressões? Pode ser meio antiga, né? Antiquada, mas o pessoal usa. Então Salomão diz: guarda o teu coração sobre todas as coisas, sobre tudo que se deve guardar. Você tem que guardar o teu coração, porque os sentimentos e emoções estão dentro dele. E os sentimentos e emoções que estão no coração vai muitas vezes nortear todo o nosso caminhar, toda a nossa vida. Então eu quero dar aqui 3 questões importantes. Guarda o teu coração de sentimentos negativos. Não deixe que esses sentimentos façam morada no teu coração. Guarda ele de tal modo que esses sentimentos não fiquem ali, não encontre brecha para entrar no coração. O coração precisa estar guardado a respeito de fragilidades emocionais. Há pessoas que são emocionalmente frágeis. Qualquer situação já fica angustiado, triste, depressivo. Qualquer coisa te chateia. E você precisa guardar o teu coração desse tipo de fragilidade emocional. E guarda o teu coração quanto ao pecado, que ele não faça morada no teu coração. Você precisa guardar o teu coração. O salmista diz no Salmo 119, versículo 11 e 12: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Eu falei sobre algumas questões importantes que eu preciso guardar para que não entre no meu coração. Mas como isso pode ser feito? Quando a palavra de Deus está no meu coração. Veja, eu procurei os comentaristas desse Salmo 119, e eles dizem que este Salmo 119 não tem um autor. Alguns atribuem a Davi, outros a Esdras, também a outros
cantores, salmistas como Asaf, mas Salomão também escreveu os salmos. E pela concordância do que ele escreveu em Provérbios e o que está escrito nesse versículo, pode ter sido Salomão quem escreveu. Pode, não estou afirmando, porque ele diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E aqui no Salmo 119 é dito: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém, queridos? Então você precisa guardar o teu. Que é casado, guarda o teu coração. Se for o homem, guarda o teu coração só para a tua esposa. Se for a esposa, guarda o teu coração só para o teu esposo. Seu coração não pode estar aberto para qualquer coisa que surja. Guarda o teu coração em Cristo Jesus. Amém, queridos? Para isso, você precisa que a palavra de Deus esteja lá no teu coração. Será como uma proteção, será como blindar o teu coração, para que você não sofra nenhuma investida do inimigo. O segundo elemento que eu preciso tomar cuidado é a boca. A boca, os lábios, a língua. Porque Tiago diz que a língua é um instrumento como que incendiário. A língua pode colocar fogo numa floresta. E ele diz que nós precisamos afastar da nossa boca a perversidade. Eu contei aqui a história, um rapaz que sofreu um acidente, todo mundo achou engraçado, o rapaz da moto. De alguma maneira, a linguagem em São Paulo, no Brasil, a linguagem mudou. Palavras torpes, palavrões, xingamentos estão se tornando cada vez mais corriqueiro, cada vez mais natural, e infelizmente no meio dos crentes também. Porque naquele dia do acidente, eu tentando ajudar aquele rapaz, eu queria saber o nome, e foram parando um monte de motoboy ali, e ficavam perguntando. Chegava um, chegava outro, e a linguagem deles é: o que aconteceu, viado? E ele, caído no chão, dizia: ô viado, o carro me atropelou. E foi chegando o motoqueiro, e a linguagem era essa. Essa é a linguagem que eu estou a usar aqui. Porque era daí para baixo, coisas piores, falando como se fosse a coisa mais natural do mundo. Xingamento. E a palavra do Senhor diz que nós precisamos afastar da nossa boca, dos nossos lábios, toda perversidade. As pessoas não se respeitam mais e usam a boca para maldizer. E aqui não se trata apenas do palavrão que estava sendo dito, do xingamento, que para ele se tornou algo natural. Um dia eu estava na casa de um crente, de uma família, visitando para aconselhar, e houve uma discussão rápida assim da mãe com a filha, e a filha mandou a mãe para aquele lugar, na minha frente. Eu quase me enfiei debaixo da mesa, de vergonha.
Mas me pareceu que aquilo era natural naquela família, porque eu jamais diria isso para minha mãe. Mesmo antes de ser crente, jamais diria. E se dissesse, eu ia tomar um tapa tão grande na boca. Mas na casa de crente, a filha xingou a mãe, mandando-a para aquele lugar na minha frente. Afasta da tua boca a perversidade. Não só a questão das palavras torpes, dos palavrões, dos xingamentos, mas também da maledicência. Há muitos filhos de crentes desviando na mesa do jantar. Sabe por quê? Porque ouve pai e mãe falando mal do crente, dos irmãos, falando mal da igreja, com comentários que não trazem edificação nenhuma para os seus filhos. E talvez você não saiba porque o seu filho, a tua filha desviou, e eu posso dizer que parte disso foram os teus comportamentos, a linguagem que você usou, a maledicência que estava na sua boca. Porque se o menino vê o pai maltratando a mãe com palavras de baixo calão, ofensivo e vice-versa, ele não vai desejar estar na casa de Deus para servir ao Senhor. Ele diz: afasta a perversidade da tua boca. Precisamos vigiar naquilo que está saindo da nossa boca, dentro das nossas casas, nos grupos de comunhão. É grupo de comunhão e não de desunião. Ah, mas eu estou falando só com ele aqui, falando mal do irmão, mas eu estou falando dele, mas é só para você. Mas ele procura o outro e fala, mas é só para você. Na verdade está falando para todo mundo. E se você está emprestando o teu ouvido, saiba que ele vai falar de você. Precisamos usar a nossa boca para abençoar as pessoas, amém, irmãos? Para orar pelas pessoas, para liberar uma palavra de vitória, de bênção. Não é profetismo, não é confissão positiva, é fazer da minha boca um instrumento para a glória de Deus, amém, irmão? Um instrumento para glorificar o nome do Senhor, e não para ter xingamentos, não para maldizer, mas para abençoar as pessoas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Amém? Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas apenas palavras que possam promover a edificação. Que a minha boca, a sua boca sejam bocas que vão bendizer o nome do Senhor, que vão profetizar ao Senhor sobre as nossas famílias, sobre os nossos irmãos. Que a tua boca seja uma boca santa e abençoada para bendizer o nome do Senhor e as pessoas. Amém? Que você possa receber essa palavra, que a sua boca possa promover a bênção do Senhor. Glória a Deus. Terceiro elemento, ele fala sobre os nossos olhos. Os nossos olhos precisam ser retos. O autor aos Hebreus diz: olhando fixamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Está falando sobre um olhar de retidão, porque ele diz: não olhe para a direita e nem para a esquerda. É claro, você está dirigindo, está andando, você vai olhar para a esquerda, para a direita, porque senão você pode ser atropelado, pode ser acontecer algo. Mas
O que ele está querendo dizer? É sobre um olhar de retidão. Desvia o teu olhar daquilo que não está produzindo edificação. Alguém já disse que os olhos são as janelas da alma. Os psicólogos estão falando sobre isso. Então, Jesus disse: se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo será iluminado. Amém? Então, nós precisamos que os nossos olhos sejam transformados pelo Senhor. Jesus, escrevendo uma carta à igreja de Laodiceia, ele diz: você tem fama de quem vê, você diz que está rica, que não precisa de nada, mas eu sugiro a você que compre de mim colírio para ungir os teus olhos. Uma igreja que tinha desviado os seus olhos do Senhor para olhar para outros lugares, mas com a fama de que estava enxergando tudo. E a exortação de Jesus foi: compre de mim colírio para os seus olhos. Nós precisamos que os nossos olhos sejam purificados em Deus. Amém, queridos? Saiba de uma coisa: os olhos não envelhecem. Os olhos não envelhecem. Pode ser que apareça uma catarata, você tenha que operar dos 2 olhos. Pode ser que fique cego. Eu estou usando essa expressão porque eu ouvi o pastor Joaquim Júnior, que tinha uma igreja lá em Miami, que nos inspirou a trazer os grupos de comunhão aqui para a igreja. Ele disse que foi falar com os homens da igreja a respeito de sexualidade, e de repente no meio daqueles homens aparece um irmão, 84 anos de idade, e ele ficou impressionado. O irmão com 84 anos veio para a palestra sobre sexualidade, e ele foi perguntar: mas irmão, o que te trouxe aqui? E a resposta dele para o pastor foi: os olhos não envelhecem. Os olhos não envelhecem. Ou seja, os olhos continuam vendo, continuam enxergando, mas o que ele quis dizer é que eu preciso que os meus olhos sejam retos, que o meu olhar seja um olhar de retidão, que os meus olhos não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda, que eu possa olhar com os olhos do Senhor. Amém, queridos? Os olhos fazem com que a pessoa olhe para o gramado do vizinho e lhe parece mais verde do que o seu gramado. Mas se você prestar bastante atenção e olhar com os olhos do Senhor, você vai perceber que o gramado da sua casa é muito mais aconchegante. Então, que nós possamos ter um olhar de retidão, que os nossos olhos não se desviem nem para a esquerda e nem para a direita, que possamos ter os olhos transformados, que o colírio do céu seja pingado em nossos olhos, para a purificação. Amém, queridos? Para que os nossos olhos, como diz a palavra, se o teu olho, se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo será iluminado. E chegando aqui no final, o quarto elemento citado aqui por Salomão nesse Provérbios de sabedoria, ele fala a respeito dos pés. E é claro que o pé não vai para lugar nenhum sozinho. Ele vai por conta de comando da mente, por conta de sentimentos do coração. Mas veja o que ele diz aqui ao final: pondera as veredas dos teus pés, e todos os teus caminhos serão bem ordenados. Não declines para a direita e nem para a esquerda.
retira o teu pé do mal. O que ao homem parece correto, mas o fim é perdição. Que os nossos pés possam caminhar no caminho trilhado pelo Senhor. Ele está dizendo: desvia o teu pé do mal, que as tuas veredas sejam aplanadas, que todos os teus caminhos sejam ordenados pelo Senhor, organizados pelo Senhor, que os nossos pés estejam firmados sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Não vá para qualquer lugar. Há algo que eu sempre digo aqui aos irmãos: nem sempre do lugar que o Senhor tirou, ou da vida que você vivia, é o teu chamado ministerial. Há pessoas que acham que porque viveu determinada situação e Deus o tirou de lá, então ele tem um ministério com aquela área. Nem sempre isto é verdade. Às vezes o que o Senhor deseja é que você esteja bem longe daquilo. Pode ser que haja ministérios, mas uma certa ocasião, um rapaz que estava já servindo ao Senhor há um tempo, fazendo a obra de Deus, foi num lugar, não sei ao certo se foi lá na Cracolândia, eu sei que foi numa biqueira, e a princípio ele foi para resgatar alguém. Mas quando chegou lá, o cheiro, o ambiente, fizeram com que ele voltasse às mesmas práticas. Ele foi naquele lugar para resgatar alguém, mas no fim, ele que ficou. Existem lugares que os nossos pés não devem ir, que os nossos pés não devem pisar. Amém, queridos? Guarda os teus pés do caminho mau, desvia os teus pés do caminho mau. Se você tem um vício, vigia dobrado. Quando eu estava lá no Jardim Colonial, faz muito tempo, eu formei um time de futebol, sempre gostei, formei um time, e eu estava usando para evangelizar, e ganhei os vizinhos lá da igreja, os meninos, foram se convertendo, batizados. E eu marquei um jogo numa quadra. Quando passamos para entrar no vestiário, entrou o apelido era Cuca, entrou o Cuca no vestiário, suando, agoniado. E eu falei: o que aconteceu? E ele: eu preciso ir embora, eu preciso ir embora. E ele andava no vestiário para lá e para cá: eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora. Eu falei: rapaz, calma, senta aqui, o que aconteceu? Pastor, quando eu passei pela porta do vestiário do time que nós vamos enfrentar, eles estavam cheirando cocaína. Aquele rapaz ficou com diarreia, entrou em pânico, porque ele era um dependente de cocaína. E quando ele viu aquilo, ele falou: parece que subiu na minha garganta o cheiro. Eu tive que orar por ele, para que ele pudesse permanecer firme. Eu falei: vou te trancar aqui dentro, você não vai jogar hoje. Você também não jogava nada também? Eu estava levando para evangelizar, mas tinha um monte de perna de pau. Por isso eu estou dizendo que nem sempre de um lugar que Deus te tirou você deva voltar. Deus pode te usar de várias maneiras, de outras maneiras, né? O cara tinha vício de álcool, vai ficar no boteco tentando evangelizar? Não. Se desvia o teu pé. Desvia o teu pé do lugar do mal. Desvia o teu pé do lugar que te faz pecar. Guarda os teus passos.
e o Senhor vai endireitar a tua vereda, e você vai caminhar por caminhos retos. Amém, queridos? Claro que isso aqui é uma metáfora, é uma força de expressão, porque o pé não vai para lugar nenhum sozinho. Vai porque houve uma disposição, mas ele está querendo dizer o seguinte: que você precisa caminhar pelo caminho reto, pelo caminho correto, que os teus pés não vá para lugares que vão te desviar da presença de Deus. Posso ouvir um amém? Então veja, 4 elementos. Primeiro, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Como que eu posso guardar? Como o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Afasta da tua boca toda palavra de maledicência, toda palavra torpe. Também a palavra nos ensinou, dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. O terceiro, que o seu olhar seja um olhar de retidão, que os teus olhos tenham luz. E encerrei dizendo que os teus pés possam ir nos caminhos que o Senhor trilhou para você. Guarda os teus pés, guarda os teus pés, desvia os teus pés do mal. Amém? Vamos colocar de pé. Ministério de Louvor. Nós vamos cantar ao Senhor, que você possa meditar nessa palavra, que você possa guardar o seu coração, que a tua boca seja uma boca que vai profetizar bênçãos, que os teus olhos tenham um colírio dos céus, e que os seus pés andem pelos caminhos que o Senhor preparou. Aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo seu. Fogo em teus olhos.
Vamos orar. Levante as suas mãos. Se há algo que você precisa que o Senhor venha te fortalecer, te ajudar, coloca diante dele. Diga: Senhor, guarda o meu coração. Diga ao Senhor que a sua boca seja uma boca para abençoar pessoas, que os teus olhos sejam luz, que os teus pés só caminhem no caminho que o Senhor trilhou. Senhor Deus, em nome de Jesus, oramos para que a tua palavra permaneça em cada coração. O salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guarda, Senhor, o nosso coração. Ajuda-nos a ter um coração blindado pelo Senhor. Purifica os nossos olhos, toca a nossa boca com um atenaz, purifica os nossos lábios, aplana, Senhor, as veredas, os caminhos tortuosos. Nossos pés não se desviem nem para a esquerda e nem para a direita, que possamos trilhar o caminho que o Senhor nos propôs. Nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Que o Senhor continue falando conosco, no nome poderoso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia.